nesse TDM, né? Muitos aqui já sabem, não é isso? Já realiza o TDM, não é isso? Já realiza o TDM, sabe o TDM, já leram. Eu vou tentar passar e vocês podem, assim, às vezes fazer a pergunta, né? O que acontece e a experiência. Vou fazer a técnica aqui, mas a experiência. O que é esse TDM? Como é que a gente abraça essa causa e os assistidos? Quem são esses assistidos? Ok? TDM, não é isso? Tratamento de depressão pelo magnetismo. Falar um pouquinho da depressão, só para a gente poder relembrar, né? Que a depressão é caracterizada pela perda ou a diminuição do interesse e prazer pela vida, gerando angústia, prostração, algumas vezes sem um motivo evidente. A doença afeta 4,4% da população mundial, 5,8% dos brasileiros, segundo os dados da OMS. O Brasil é o país com mais prevalência de ansiedade do mundo. Interessante isso, né? De ansiedade mundial. Pois é, como é? Isso. Então, como é que é essa equipe? Quem é esses magnetizadores que vão receber essas pessoas? Porque será que é só a técnica? Será que é só o TDM? Será que também não está aí envolvido a chegada, a entrevista, a equipe para receber? Porque quem é essas pessoas? Como é que eles se apresentam? Isso foi com a experiência. Eu não poderia tratar da mesma maneira, num caso de TDM, depressão, uma pessoa que está com hipertensão, está com uma dor no intestino. Não é da mesma maneira. É bem diferente. Então vamos lá. Esse transtorno psiquiátrico atinge pessoas de qualquer idade, embora seja mais frequente entre as mulheres. E exige avaliação e tratamento com um profissional. O desânimo sem fim é um fruto do desequilíbrio da bioquímica cerebral, como a diminuição na oferta de neurotransmissores, como a serotonina, ligada à sensação do bem-estar. Olha só. Hoje, no nosso tratamento, o que a gente, ao longo das experiências, nós tivemos criança com depressão. Não é aquele caso que a mãe fala assim, não, meu filho está com depressão. Você não sabe se realmente é. Porque tem o seguinte, viu, Vilma? Você é profissional, mas a equipe, a maioria não são profissionais. Psicologia. Isso tem um diferencial muito grande, porque quando a gente monta um grupo, muitos daquele que faz entrevista é aquela pessoa que faz o atendimento fraterno. Então, quando não tem esse olhar do profissional, quem é essa pessoa que vai fazer o atendimento? Nós temos que saber quem é que vai escutar. Porque nós não temos profissionais. Quando tem uma, no teu caso, que ótimo. Mas não, vem aquela pessoa que tem já uma facilidade, uma amorosidade de escutar, de entender, de fazer o diálogo. Tem que haver isso, recepção. Quem é essa pessoa? Né? Então, nós preparamos a da entrevistadora também, aquela que pode ter esse olhar amoroso, o entendimento do Evangelho. Tem que conhecer o Evangelho. Porque essa entrevista de primeira, entre ela, é difícil. Porque essa entrevistadora também, ela doa. E ela perde fluido na hora que ela está entrevistando o caso de depressão. Elas relatam isso. Ela sai exausta. Elas têm que ter água magnetizada na sua salinha para beber entre um assistido e o outro. Porque ela sente que depois de uma conversa, ela ficou bem
frágil, fluidicamente. Pela conversa, pelo olhar. Então, essa serotonina, que há uma queda, uma baixa, isso acontece nos casos de quem tem problema de depressão. André Luiz cita nas suas obras que o estado da mente são projetados sobre o corpo através dos bióforos. André Luiz é um espetáculo, né? Nosso professor é um espetáculo, né? Bióforos, que são unidades de força psicossomática. É até difícil de identificar, falar sobre esses bióforos, que quase não tem uma definição. Seria assim, uma unidade viva, a menor unidade viva lá da célula, bióforos. Energia. A mente que se localizam nas mitocôndrias. Olha só, André Luiz falando de célula e falando ali que a nossa mente está direcionando. Por isso, quando a gente conversa, né, conversa com aquele órgão, igual eu falei que conversei com os rins, é isso aí, ó. Mente nesse local, na célula. Você imagina, o nosso corpo tem mais de 10 trilhões de células. É uma usina nuclear, né? A mitocôndria, ela produz a energia. Você imagina como nós somos pura energia. E nossa mente tem um controle muito grande sobre as células. A mente transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo, através dos bióforos. Ela funciona, ora, como o sol irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo. E ora, como tempestade, gerando raios e faíscas destruidores que desequilibram o ser. Isso aí, você imagina? Isso é a visão de André Luiz. Então, quem são esses que chegam à nossa casa? Vamos lá. Ou eles vão assim, falam pra gente que é a última tentativa, né? Muitos chegam assim, ó, olha, é a última tentativa. Não acredito em Deus. Eu estou aqui porque minha mãe mandou. Eu fiz um trato com ela. Eu estou aqui porque eu tenho um filho, então eu amo meu filho, mas eu vou tentar por ele. Meu marido me trouxe quase amarrada. Essa é a entrevista. Começa desse jeito, a maioria. Porque nós temos que identificar essa depressão. Tem aquele estado de depressão que é uma tristeza provocada por algo. Por exemplo, o que eu já identifiquei também? Vocês, como psicólogos, vão saber disso. Pessoas que perderam emprego. Chegam numa tristeza. Quando ela senta, ela fala que está em depressão. Ela não está em depressão. Ela está triste porque perdeu o emprego. Está triste porque separou do marido. Está triste porque o filho brigou com ela, falou uma discussão, uma frase muito difícil. Ela não digeriu. E quando você faz um tato, você percebe que não é igual à depressão instalada, comprovada, da melancolia. É diferente. Tanto que pessoas que chegam com essa tristeza, se a gente faz um TDM1, na outra semana já deu resultado. E no TDM1, no depressivo, não é com a primeira. Dá um leve resultado, pequeno, um alívio de alguns dias, um diazinho. Dorme melhor, mas volta. Já está triste. Ela relata isso. Então, é isso que nós temos que ter noção de o que é depressão. Ou estado de tristeza por algo. Isso está acontecendo muito em nossa casa. Pessoas já chegam falando que está em depressão. Não toma medicação. Não passou pelo profissional. Está numa tristeza porque a vida não está oferecendo aquilo que ela deseja. Também. Ela gostaria que a vida fosse assim. Ela gostaria que a mãe fosse assim. Ela gostaria que os filhos fossem assim. Como o filho não faz isso, eu estou em tristeza. Tem isso também. Isso nós identificamos também aqui no TAT.
tato, que é diferente daqueles casos de depressão instalada. É muito diferente. Então, o Emmanuel fala, a depressão interfere na mitose. Olha só, células de novo. Mitose, que é a divisão celular, contribuindo para o aparecimento do câncer e de outras doenças imunológicas. Sobretudo, a deficiência imunitária facilitando as infecções. Na depressão, existe uma perda de energia vital no organismo, num processo de desvitalização. Emmanuel. Quem são essas pessoas, então, que chegam à nossa casa? Essa que tem um diagnóstico da depressão, ela chega numa situação que nós, naquele momento, não podemos julgá-las. Olhar com aquele olhar de mãe. Amoroso. Porque ela está indo ali buscar algo que ela não consegue encontrar e entender a vida dela. Se naquela porta chega aqui, eu como magnetizadora, eu já trato mal, já quebra ali a relação magnética. Às vezes nem volta mais. Se a gente na entrevista começar a falar algo como ela fosse culpada daquilo, piora a situação. Aquela que senta aqui, ela vai chegar aqui. Qual é esse trajeto? Daqui da cadeira para cá, ela passa pela entrevistadora, ela passa pela menina que chama a recepção, ela passa por aquela pessoa que leva ela até aqui e coloca ela aqui na cama. Como é que é colocar ela aqui na cama? Tudo isso. Ela está observando tudo, esse carinho. É tão interessante que a pessoa com depressão, esse nosso assistido, elas ficam felizes com as pequenas coisas. Com o boa noite, se despedir, mesmo que no início não querem dar um abraço, sair da maca, você calçar o sapato, pegar o sapatinho dela assim, ó, colocar no pé, elas se sentem super felizes, elas querem ser amadas. São pequenas coisas que eu percebi durante o trabalho. Aquela que você coloca aqui, já dá as costas, já vai embora, deixa ela sozinha saindo da maca para até a porta, tudo isso tem diferença. Calçar o sapato, falar com ela, dar um abraço, para dizer que na próxima semana estamos juntos e caminhá-la até a porta. Isso tem diferença para esse tipo de assistido que nos busca. Então o assistido, ele apresenta uma ansiedade, sentimento de culpa, dores nas costas, nós relatamos isso na entrevista, apresenta sempre uma dor nas costas. Não sei se poderia identificar porque eles andam muito curvado, se deitam demais, eles falam que dormem muito, se dormem numa posição que é difícil, mas muitos deles sentem uma dor nas costas, faz exame e não identifica uma lesão na coluna, nada, mas eles falam de um peso nas costas. Fadiga e cansaço, perda de interesse por tudo, dores musculares, insônia, falta de apetite, tristeza e choro. Isso são os quadros que se apresentam na hora da entrevista. Desta maneira. Quando chega esse assistido, a entrevistadora pega aquela folha do magnetizador e já coloca e já sabe que é TDM. Então, o magnetizador, naquele momento, já não faz tato, não entra em relação magnética. E nós vamos avaliar essa ficha. Começamos assim, porque aquele que tem um tato, aquele que começa a fazer uma relação magnética e não consegue fazer um bloqueio, a maioria relata que a noite foi terrível, que a semana piorou. Aí você fica chateado, né? Você vai para o espaço para fazer o melhor, doar o melhor, com o maior amor, a pessoa fala que foi a pior noite, a
saiu de lá com a cabeça enorme. E foi seu melhor passe. Você quer o melhor. Mas é isso que elas se apresentam. Então, por isso que é interessante o magnetizador saber que ele é um caso de depressão TDM1. TDM1. Agora eu faço uma pergunta. Uma pessoa está com câncer. Tem um câncer. Mas chega também com um quadro de depressão. Instalada, depressão, toma remédio. Diagnosticada pelo psiquiatra, pelo psicólogo, terapia. O que a gente faz? Trata primeiro o TDM1, faz todo o TDM, o nível 1, nível 2, nível 3, ou vai entrar no câncer, que também é gravíssimo? Em caso de depressão, a pessoa tem depressão, o câncer a gente tem que doar. Pois é, a gente entra com TDM1 nas primeiras semanas ali, e provavelmente no TDM2 já começamos a tratar esplênico e o câncer. Caso de dor, a pessoa chegou aqui, já chegou lá com a gente, dores insuportáveis, pedra renal. Caso de TDM1, dores, porque o câncer não estava com dor. O que a gente faz? Dor insuportável de uma crise renal. Mas ele é TDM1. E aí? Porque nós chega pessoas assim, né? Que tem depressão, mas está com crise renal. E crise renal é de rolar no chão. O que a gente faz? Nessas horas? TDM1 ou vamos atuar na dor? Aí nós vamos trabalhar a dor e finalizar com o TDM1. A dor descontrola tudo. Emocional. Potencializa até o seu estado emocional, a depressão. Você imagina? Já está numa crise grande. Com uma dor absurda. E aí você... Como é que faz? Então, isso foi pela experiência, gente. Pela experiência minha. Chegou pessoas com dores e TDM1. Eu fiz a liberação de endorfinas, que amanhã nós vamos explicar no caso da eletroestimulação, porque vai ter o sistema nervoso, tudo direitinho. Como é que a gente faz liberação de endorfina, como é que a gente faz a liberação do sistema imunológico, tá? Então, eu ativo a endorfina, liberação de endorfina pelo frontal, pela hipófise. Eu vou naquele local com sopro quente, e for pedra, por impacto. Imposição por impacto. Eu faço isso, aliviar a dor, e aí eu venho com TDM1. Eu finalizo com intenso dispersivo. Por que eu falo que isso eu consegui ter uma resposta positiva? É porque houve vários casos que foi tratado dessa maneira. Pessoas que estavam com dores, e aí eu trabalhei, aliviei a dor, ele fala, relata que melhorou a dor, dormiu melhor com o tratamento da dor. Arrastamento, posição com arrastamento para as extremidades. Eu faço o alívio da dor, mas eu não esqueço que ele é um TDM1. E avalio como é que é o esplênico. E trabalha bastante o esplênico. Porque vai aparecer casos assim. Temos que ter medo de fazer a imposição? Tem medo de fazer a imposição? Podemos ter, não ter medo. O que eu tenho acompanhado bastante em alguns casos, que a gente fala, o magnetizador fala tanto do dispersivo que tem medo de imposição.
Imposição é maravilhoso, na hora certa, naquele momento certo, para aquele que está usando. É maravilhoso. Em pessoas idosas, pessoas acamadas, a imposição é espetacular. Uma doação intensa. O que nós não podemos fazer é de dispersar, para poder introjetar aquela fluido e fluir melhor naquela sistemática energética. Todo o sistema. Mas muitos magnetizadores têm muito medo de trabalhar com doações. E corpo precisa de energia. A questão é, disperse. Tem dúvida? Disperse. Entendeu? Então, no caso desse, nós temos que avaliar. Tem pessoas que chegam numa situação que nem senta aqui de dor. Aí você vai trabalhar só esplênico, ela volta com mais dor. Nós podemos fazer um pouco mais. Mas não tenha medo que depois, com os dispersivos, você não vai causar. Agora, olha que interessante. Quando se alivia essa dor, no caso de uma pessoa com depressão, é tão interessante que ela volta mais positiva ao tratamento. Porque ela desconfia de tudo. Na hora que ela tem a melhora da dor, naquele estado bem grave, ela volta com mais ânimo. Parece que dá uma vontade a mais. Muito mais. Vamos lá. Olha que interessante falar sobre essa equipe, né? Uma equipe ideal, que seria o grupo de trabalhadores. Não existe essa coisa de homem feito por si mesmo. Somos formados por milhares de outros. Cada pessoa que alguma vez tenha feito um gesto bom por nós, ou dito uma palavra de encorajamento para nós, entrou na formação do nosso caráter e nosso pensamento, tanto quanto o nosso sucesso. Isso eu vejo, essa interação entre o assistido e a gente. Ao mesmo tempo que a gente o encoraja para que aquela vontade dele seja forte, ele está nos ensinando. Nós entramos na vida dele. Nós deixamos marcas. Porque eu tenho assistido que já recebeu alta, que até hoje somos amigos. Porque nós estávamos na vida dele no momento mais difíceis. Aí vem uma coisa que é maravilhosa, que é a gratidão. Eles são gratos. Nós criamos laços, afetos muito grandes. Então nós temos que ter noção do nosso papel. Sermos gratos por ter tido essa oportunidade de auxiliar, e eles são gratos a gente. Isso é tão forte que isso é um processo de crescimento. Porque um paciente com depressão, é difícil a gente tirar ele em 3 meses de uma crise. Acompanha por muito mais. E muitos deles depois viram até trabalhador. Faz curso de magnetismo, quer entender? Eu tenho assistido que estão 1 ano e meio. 1 ano e meio. Com TDM. 1, 2, 2, vem para 1. Chega ao 3 vem para 2. Oscila. Nós não temos condições de dar alta. Nós o acompanhamos. Reuniões públicas também. Acompanhamos com o culto no lar. A reforma íntima. Mas como nós podemos dar alta a uma pessoa que está ainda em crise e que não está harmonizado? Continua com a gente. Muitos saem com 6 meses. Alguns saem com 4. Muitos saem com 6 meses. Muitos estão com a gente há 1 ano, 1 ano e pouco. Isso por quê? É difícil eles romper a barreira do hábito. Da mudança. O hábito é difícil demais você romper. A reforma íntima, o pensamento negativo. Eles mesmos se contaminam com as próprias células. Mas quem somos nós de negar a ajuda? De falar que não. Pessoas com depressão também na entrevista. A gente começa a perceber que logo no início, eles começam a ter uma melhora, mas aí eu fico atenta. Porque às vezes, eles querem receber a alta. Não querem estar mais lá. Está em crise forte. Aí eles falam, não, dormi super bem, estou super bem. Mas aqui no passe a gente percebe que não está.
recebe alta quando a gente pega as duas fichas. O magnetizador fala que a energia está fluindo. Fecha com o estado que ele chega e com a entrevista. Que muitas das vezes não estão bem. Eles não querem estar aqui. Muitas das vezes são pessoas que são bipolares. Vem um pouco naquela euforia. Aí você pensa que está super bem, mas está naquela fase da euforia. Aí depois ele cai. Isso apresenta também no caso de depressão de TDM1. Caso de depressão é tão interessante que aquele que chega aqui, ó, ele senta de cabeça baixa, não cumprimenta ninguém. Quando você cumprimenta, ele dá um certo mal-estar, não quer muito ficar próximo. Quando ele começa a melhorar, né, porque como ele vai te abraçar, você cumprimenta, abraça, ele dá uma certa repulsão. Quando ele começa a melhorar e você dá um abraço frio, aí ele vai te abraçar mais forte. Aí é ele que quer o abraço. Ele que te chama assim e abraça. Isso é um sinal também que já está tendo uma melhora. Ele já começa a ficar aqui para assistir a palestra. Ele não toma passe rápido e quer ir embora. São sinais pequenos que nós começamos a perceber que isso acontece em quase todos os assistidos. Começa a perguntar sobre magnetismo. A família começa a falar que está bem. Médico começa a falar que diminuiu a medicação. Magnetizadores não tem como, não pode fazer isso, chegar para o paciente e falar que tirar a medicação, diminuir a medicação, toma isso que é bom, porque o fulano de tal tomou, toma. Não, isso não é nosso. Mas ele dá sinais muito grandes de melhora. E nós percebemos, às vezes, não é só aqui no passe, é no meio. No nosso meio, na hora que ele chega aqui. E a família é especial. Ela dá sinal, está tendo melhora. Vai falar? Como é que é essa equipe? Como é essa equipe de passe? E é esse, magnetizadores. Isso é para todos, mas como ficaria essa equipe trabalhando junto? Porque nós precisamos estar juntos. A equipe de magnetizadores. Gente, na nossa casa, 80% é depressão. 80% do nosso assistido é depressão. Alguns casos sérios, mas 80%. E essas pessoas nos desgastam politicamente demais. Demais. Muito. Magnetizadores que aplicam um passe e depois já não aguenta mais aplicar o outro passe. Quando trabalha um caso de depressão. Como é que é isso? Como é que nós precisamos montar essa equipe? Nós somos uma equipe, eu vejo, como um quebra-cabeça. Precisamos disso, encaixar as pecinhas. Essa equipe. Porque muitos chegam de trabalhadores e falam assim: eu vou aplicar passe porque eu acho a Andréia muito legal, eu gosto muito da Andréia. Parou. Ninguém pode vir ficar passe por causa da Andréia. É entre você e Deus. Vir por causa da Andréia, qualquer chuva, qualquer coisa, não vem. É um compromisso seu com Jesus. Só que nós precisamos estar harmonizados entre o grupo para receber essas pessoas. Ter esse entendimento. Nós somos isso aqui, ó. Um precisa do outro. Porque no TDM1, se aquele trabalhador fizer uma técnica errada, vamos assim dizer, de movimentação de mão, o outro trabalhador tem que chegar e falar: olha, a sua mão não está abrindo legal não. E está voltando assim aberta. E outra coisa, é só o esplênico. E não ficar melindrado, porque isso é trabalhar em equipe. Porque nós precisamos disso. A Andréia sozinha não carrega uma equipe para atender 50 assistidos. Nós precisamos estar juntos. Fica muito mais leve quando nós trabalhamos juntos. Vai ter uma hora que a gente vai estar cansado.
cansado. Mas nós sabemos que tem 50 esperando e que 3 magnetizadores não dão conta. Um vai ter que apoiar no outro para sustentar. Um apoiar no outro. Porque eu quero saber, assim, quem é que não tem problemas aqui no dia a dia? No trabalho, dentro de casa, chega cansado, politicamente já com o barrilzinho lá embaixo. Quem te apoia naquele momento? A equipe. Te dá um suporte, vamos embora, vamos fazer. Porque, querendo ou não, gente, são 2h30 de magnetização. 3 horas magnetizando. Aí um não vai porque marca o dentista no único dia do passe. Eu falo isso direto para a turma da gente. Gente, nós temos que ser esse grupo. Eu, quando tenho alguma coisa com o médico, eu não marco no dia do trabalho. Eu marco pela manhã. Se o trabalho é na quarta, eu vou marcar na quinta. Isso é compromisso, você trabalhar junto. Mas muitos dos magnetizadores marca no dia, chega atrasado, começa, por exemplo, lá é 7h30, aí chega 7h25 ou 7h35. Nós precisamos trabalhar junto, para que não pese. Porque não é fácil. Quando você aplica, faz uma proposta de aplicar 2 passes por noite, é até legal. Tipo, porque 2 passes por noite já dá quase 1 hora e pouca, com um passo de 40 minutos. Não é isso? Agora, quando a gente atende 50, tudo isso é um compromisso, tudo isso é magnetismo. Tudo isso é magnetismo pessoal. Isso é magnetismo. Magnetismo não é só estar aqui. Magnetismo é estar realmente vivendo esse trabalho. Uma equipe unida sabe que só se alcança qualquer destino quando todos remam na mesma direção. Não adianta. Quando nós temos num trabalho desse, um pensando de uma maneira, outro falando outra, remando de uma maneira, fica cansativo, fica pesado. Naquele momento que a gente vem para cá, é tão interessante que nós trabalhamos, aplicamos passe, mas saímos felizes. Tem que ter alegria. Tem que ter uma união entre a gente, porque é pesado. Cumprimentar, ser amigos, entender. Ah, um magnetizador faltou. Por que faltou? Está doente? Vamos procurar. Essa é a harmonia. Isso é magnetismo pessoal. Se a Andréia se tirar uma engrenagem aqui, ó, não anda direito. Se arrasta ou então para. Isso aqui. Nós somos engrenagem. Uma peça faz falta. Então não existe essa história de falar que um é melhor do que o outro, um magnetiza melhor, um não sei o que. Não, nós somos uma equipe. Porque senão fica aquele, o top e aquele se achando. Não, somos iguais. Um auxiliando o outro. Aqui, às vezes, eu coloquei isso aqui, porque aqui é o nosso grupo. Mas sempre tem aqui quem? O coordenador, o dirigente, né? Empurrando ali, né? Fazendo aquela bolinha, o chato. Porque às vezes o dirigente é o papel do chato. Porque o dirigente é aquele que fala que tem que chegar na hora certa, que tem que estudar, tem que fazer reciclagem, que está fazendo isso que lá, tá? Mas é ele que faz isso aqui, ó. Essa união. É o chatinho aqui, ó. Para não faltar. E precisa dessa pessoa. Só que essa pessoa é tão interessante, é o seguinte. Essa pessoa não é aquele que a gente fala assim, por exemplo, ligo para mim, faltando meia hora, 15 minutos para começar o trabalho. Andréia, eu machuquei o pé. Você acha que eu devo aplicar o passe? É duro, né? Quem acha é você, ué. Você que sabe qual é a sua dor. Tem condições? Porque senão tira a responsabilidade dela. Aí ela vai falar, não, eu não apliquei o passe ontem, mas foi a Andréia, então está tudo bem. Não, a pessoa tem que saber se ela pode aplicar ou não. Porque muitas das vezes nós aplicamos passe com dor,
e melhora, mas são dores que não te comprometem a tua mente. Agora, se você está aqui com uma enxaqueca, uma dor de ouvido, uma dor renal, que não consegue nem fazer isso, não, é a hora de tomar o passe. Então, tirar dessa responsabilidade do dirigente, falar, não, você pode ficar, não, analisa você. Será que isso, essa dor realmente não está associada ao comodismo? O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis. Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque hoje a casa, a gente que trabalha com magnetismo, eu que recebo ligação, que tenho que colocar o nome da pessoa numa lista de espera, é duro. É duro você colocar uma pessoa na lista de espera. Mas como é que você faz? É muito difícil. A pessoa liga para você, relata aquilo tudo e você não ter tempo, não tem magnetizador faltando, sem compromisso, sem estudo, e você com aquela pessoa te ligando. Gente, olha, eu tenho lista de espera, mas é uma tristeza. É uma lista tão grande, o que a gente faz? Na lista de espera, a gente faz prece no final pela aqueles que estão na lista de espera. Pedindo a espiritualidade que tem um olhar amoroso para aqueles que estão ainda aguardando. Porque é difícil demais. Eu me imagino naquela lista de espera. Então, por isso que é o compromisso dessa equipe de magnetizadores. Porque se a gente ficar treinando só a técnica, só o passe, é frágil. A gente tem que fazer parte disso tudo aqui, ó. Essa é a equipe. Viver realmente a equipe, o magnetismo. Então vamos lá. A recepção é aquela mais amorosa. Quem é essa pessoa? Você escolhe direitinho. Quem pode recepcionar, entender, escutar. A entrevistadora é aquela que tem a maior amorosidade, que possa ensinar a fazer o culto no lar, escutar, saber escutar. Não levar essa conversa para os magnetizadores. É uma conversa como se fosse uma conversa de confessionário. Porque senão, por muitas das vezes, uma pessoa falou algo lá na entrevista e está todo mundo aqui sabendo. Por que eu falo isso? Isso é tão sério. Porque teve uma pessoa que da entrevista saiu uma conversa que ele era agiota. Descobriram que aquela pessoa que está tomando passe era agiota. Vamos assim dizer. Num certo local. O magnetizador achou que ele não merecia. Olha que coisa. O agiota não merecia tomar passe. Está entendendo? Será que todo mundo pode ter esse olhar da entrevistadora? Se calar, de ficar quieto? E quando ele está aqui, gente, eu não quero analisar o que ele foi no passado e o que está fazendo, não. Eu estou aqui para o passe, para melhorar. Vou ser 100%. Mas acontece isso. Por isso que tem que ter um olhar diferenciado da entrevistadora. A ficha de entrevista e do magnetizador. No caso, a gente faz esse encaixe. O que o magnetizador está fazendo? O que ele está relatando? Por exemplo, tomou passe comigo quarta, não relatou melhora. Tomou depois na outra quarta, nada, piorou. O que está acontecendo? Aí eu vou lá nas técnicas. O que ele está fazendo? Aí eu vejo lá que ele escreveu leve doações. Fiz TDM1 com leve doações. Por isso que a gente faz essa ficha. A gente analisa as fichas. E para saber também qual é o magnetizador que melhor, talvez, se encaixa uma afinidade pelo assistido. Os magnetizadores. Ter toda... No meu caso, lá sou eu. Sempre fica aquele coordenador que entende das técnicas, da entrevista. Eu fico esse link entre a entrevistadora e os magnetizadores. Aquele que entende das técnicas direito é o ideal para fazer essa toda semana. Um por um. Os magnetizadores é aquilo tudo que o Cléris falou no início. O compromisso.
saber das técnicas, o seu potencial, a responsabilidade, a fé, a convicção que aquilo está acontecendo. TDM1, então vamos lá. Vocês sabem que TDM1 é aquele que evita a relação magnética, evitar o tato magnético. Então vamos lá. Vou fazer uma demonstração. Vamos lá. Oi? Ah? A outra, ela quer deitar. Então, olha só, gente. Aquele que tem depressão, que chega aqui, depressão instalada, eles não aguentam preces longas. Perceberam isso? Vocês já perceberam? Chegar aqui, uma prece palestra. Não adianta. Aí você começa a falar de Jesus, que é lindo, gente. Mas para ele aquilo é insuportável. Primeiro que ele não aguenta ficar tanto tempo parado. Já começa aí. Aí ele está lá, aquele olhão para assim, ó. Olhando para o teto. E você está aqui, ó, com todo amor, todo carinho, né? E a criatura está aqui, ó. Muitos fazem isso. Nós temos que ter esse controle. Não se deixar se contaminar. Que está assim. Ou então está com o pé cruzado e batendo o pé assim, ó. Gente, é difícil, viu? Porque você pensa que na hora da prece a pessoa vai ficar ali, né? Entrar em estado semitranse. Não, ele está pensando mil coisas. Chateadíssimo. Já fica pensando, a gente percebe que ele está pensando, esse passe não termina nunca. Muitas das vezes, dependendo do quadro da depressão, eu não aplico no primeiro 40 minutos. Eles não aguentam. Eles não entendem. Eu fico ali de 20, 25, porque está tão ansioso, como ele não entende que é necessário, e não está mudando ainda o pensamento, ele não entende o que é aquilo de ficar 40 minutos, 50 minutos. Aí o que eles falam lá na entrevista? Insuportável. Fala, insuportável. Ficar naquela posição 50 minutos. Não aguentava mais. Olha, foi consideração. Respeito àquela menina. Fala assim, respeito àquela menina. Porque a vontade que eu tinha era pular da maca e nunca mais voltar. Então eu comecei a identificar que nem todo mundo aguenta ficar 30, 40 minutos. No início não. Mas como é que ele aguenta? Quando ele vê a melhora. Quando ele relata que ele dormiu naquela noite, mesmo sendo 20 minutos, sente que a cabeça não doeu tanto, uma pequena melhora. Aí ele já começa a acreditar. Começa a acreditar. Então, eu faço uma prece, né? Algumas vezes, dependendo do assistido, começa já você entrar em relação magnética logo próximo. Ele começa a sugar, você sente isso. Às vezes eu faço uma prece. Como eu tenho que fazer uma prece próxima, porque logo ali em seguida tem uma maca. No meu caso, se for uma maca por sala, ótimo, né? Mas não, mas daquilo lá eu tenho 12 macas. Então eu faço uma prece mais rápida para quê? É a hora da prece evocar e ele saber que a hora é dele. Nós estamos fazendo isso, que ele faz parte desse trabalho, mas só que é nítido que ele não está fazendo prece. É nítido. O que é interessante? Não focar no olho. Se dá uma desequilibrada. Fica aquele olhão desse tamanho assim, ó. Dependendo do assistido, não é interessante falar, fecha o olho. Aí bate essa perna. Tira a perna, descruza. Gente, não dá. Esse aqui é toda uma dinâmica. Quando eu sinto que ele faz isso, eu falo, faz entrevistador. Olha, na entrevista você começa a falar qual é a posição, como é que relaxa. Porque às vezes se eu falar aqui, ele toma uma repulsa enorme e quebra a relação magnética. Aí lá na entrevista ela fala, olha, na hora do passe, você vai estar pensando, fazendo uma prece, você pode fechar o olho, ficar semi-aberto.
Para facilitar o magnetizador, é interessante você não ficar tanto assim. Começa a ensiná-lo. Porque se você pegar o pezinho dele, que está cruzado assim, pegar e fazer isso aqui, ele, se olhar para lá, você vê que ele está de cara feia. Deixa ele com o pezinho cruzado. Faça a prece. Se por acaso você, nesse momento da prece, entrar em relação magnética, você vê que você já está doando energia, não consegue fazer esse bloqueio, o esplênico dele está, ó, e você, ó, saia desse campo, respira, faz uma respiração diafragmática, respira e já entra em relação fazendo dispersivo. Já entra no dispersivo direto. Então vamos lá. Não faz relação magnética, não entre em relação, não acha o campo, evitar. Não procure, que é o tato, que é o escanear. TTM1 não é para fazer isso, para encontrar qual é o mais desarmonizado. Não faz. Você já entra em dispersivos gerais, direto. E se eu fizer? Como é que a gente faz? E se eu entrei em relação magnética e fiz tato magnético, como é que a gente faz? Dispersa. Não tenha medo que vai ficar pior. Dispersa. Dispersa. Gente, na hora que a gente estiver aqui aplicando esse dispersivo, você vai sentir uma vontade de trabalhar todos os centros de força. Você dá vontade, ai meu Deus do céu, vou fazer um laríngeo aqui também, acho que eu vou fazer o cardíaco. Porque estão querendo, mas não adianta. Não adianta. Eu já fiz, viu? Tô teimosa, né? Não adianta. Se não resolver o esplênico, isso aqui, ó, vocês vão ficar ali 3, 4, 5, 6 meses aqui, ó, e não adianta. Tem que melhorar o esplênico para dar reflexo genésico no gasto cardíaco. É impressionante isso. O esplênico pede demais para o genésico, não é isso? Pede para o gasto, desalinha, desarmoniza isso aqui, ó. O cinturão. Desarmonizou. Gastro, que é um grande usinador, ele doa, mas ele não suporta o esplênico pedir. Vai pedir para quem? Para o cardíaco, que é de média frequência. Desarmoniza. Então é quando a gente fala, genésico, perdeu o libido, aí eles falam na entrevista, não, eu gosto do meu marido, eu não quero separar não, mas eu não suporto nem que ele encoste em mim, eu não quero nada. Eles falam isso tranquilamente. Eu não gosto, eu não quero afeto, eu não quero agora. Gástrico. Come pra caramba, ou então deixa de comer. Duas coisas. Engorda absurdamente, ou então para de comer. O gástrico. Cardíaco, parte emocional. É aquela pessoa que já você sente que parece assim, parece uma pedra, uma parede, uma pedra de gelo. Não tem emoção, não sente emoção, tanto faz. É o cardíaco que está afetado. Vai para o laríngeo, é aquele que fica monossilábico. Você pergunta, você quer almoçar? Aham. Você vai, não conversa mais, se isola. Quando vai para o frontal, fica com a mente, memória bastante em desequilíbrio. E há um relato que, quando chega coronário, frontal, é quando eles realmente não têm mais a noção de Deus, não acreditam e já pensam em tentativa de suicídio. Perdeu a parte da vontade, do pensamento do espírito, não comanda mais. Então ele vem desta maneira, desequilibrando. Então nós vamos trabalhar primeiro o esplênico para melhorar, para poder a gente trabalhar o outro que está em maior desarmonia. Então eu começo com dispersivos gerais. Se eu posso fazer essa viradinha de mão, se eu consigo pegar o coronário aqui, beleza. Consegui, ó, virei. Mas tem pessoas que não conseguem. Parte motora mesmo. Não consegue fazer isso, ó. Não consegue
pegar aqui, está o esplênico, não consegue fazer isso. Ó, botar essa mão para o esplênico. Não tem importância. Quer fazer só aqui, ó. Ó. Pode fazer. Depois, você pode vir aqui, direcionar a tua palma da mão ou as digitais, se você for digitais, ou então se for as duas, fazer arcada. Vem aqui, faz aqui, bem, como diz Jacó, bem na muleira. Viu? Vem aqui. Você vem aqui porque você não conseguiu fazer isso no esplênico. Não consegue fazer, não tem importância. Faça aqui, ó, longitudinais e faça as pernas. Do mesmo jeito. Ah, eu quero dividir. Meu bracinho é curto. A importância, divide o corpo. É melhor do que fazer um movimento difícil. Tem pessoas que têm facilidade. Uma pessoa pequenininha, ó. Agora você imagina o pé lá embaixo. Ou então ficar no meio. Ó, olha esse movimento. Estava falando com você, né? Esse movimento ele pode fazer? Não dividir? Pode. Um assistido a gente consegue. 40 minutos. Meia hora. Agora fazer 5, 8. Ó. Isso. Tem que proteger, gente. Então eu prefiro fazer em pedaço. Eu venho até aqui. Aí eu sei que a mão parou ali. Vou para cá. Vou para as pernas. E venho para o pé. Ou eu posso fazer o pé dessa maneira. Ou posso fazer o pé dessa maneira. A sola. Isso é o dispersivo. O esplênico. Trabalhar só esplênico. Nessa hora eu também converso com o esplênico. Transversal. O Cleves falou. 45 ele abre. Boto a minha mão. Onde é o esplênico. Direciono. Para ser mais efetivo. Cada um vai ter uma velocidade. Cada um vai abrir de um jeito. Não quer dizer que tem que fazer igual a Andréia, igual o Cleves, igual a... Não. A questão é que a velocidade tem que ser rápida. Mas cada um tem um jeito de fazer. Cleves faz diferente do meu. Então, coloco nessa posição. Proteger a coluna. Se a cama for baixa, se a cama for muito alta, tudo isso a gente tem que analisar. Coloca a mão. Eu posso abrir. Eu preciso abrir rápido, intenso, mas eu posso voltar a mão devagar. Por que eu posso voltar devagar? E isso está fechada. É hora do retorno. Isso também, com o tempo, a gente também evita o cansaço. Porque olha só, vou fazer rápido, ó. Olha só, eu nem sei nem onde fechou, nem onde abriu, o que aconteceu. Fazer um passe, ó. Faço forte, mas ó. Isso cansa muito menos do que você ficar, ó, olha aqui, ó, voltou quase no meio aqui, não dá nem tempo de fechar. Não tem força no braço. Quem olha assim parece que estou botando força. Não tem força. É movimentação. Não é botar força nesse músculo. A gente não vai aguentar nem passar do primeiro passo. Isso eu faço esplênico. Cansou, eu viro. E vou aplicando o passo. E vou em todo o passo. Tem uns que aplicam em uma perna. Depois vem para outra. E tem uns que aplicam o transversal nas duas assim, ó. Vem, vem, vem. Aí chega aqui e faz aqui, ó. O que é interessante? Não falhar. E o... Transversais nas pernas, faço até lá embaixo. Eu venho aqui. Tudo. Vamos lá, vou fazer para vocês. Perdão, vou voltar. Só esplênico. É porque eu estou misturando com o TDM1 com outra coisa. Isso. No TDM1 é só esplênico.
Mas no caso você queira fazer dispersivo transversais, é que eu misturei aqui, gente. Então vamos lá. TDM1 é longitudinais e transversais só no esplênico. Mas caso você queira trabalhar, você pode fazer transversais nas pernas, tudo bonitinho. É isso. Eu que troquei. Sem tato para verificação se houve alguma melhora, não precisa fazer esse tato, não é a hora de fazer. Porque você pode doar. Perpendicular. A gente faz perpendicular para finalizar. Vou finalizar, coloco assistido, segura-se direitinho e faço o perpendicular. Vocês sabem o perpendicular, não é isso? Vamos falar agora do reverso, que é hoje o pessoal está utilizando. O que a gente sente? Que alguns assistidos não está tendo uma melhora tão grande no TDM1 só pelos frontais. E aí nós vamos tentar ver se é o reverso. Alguns assistidos, nós colocamos ele já deitado, não é isso? De costa. E vamos trabalhar o reverso do esplênico. Você pode fazer longitudinais e vem no reverso. E não precisa de mudar. Se aqui está o esplênico, ele vai virar, você está no mesmo local, não é isso? Mas percebam que nem todos os assistidos precisa começar pelo reverso. Percebam. Nem todos. Isso ainda nós estamos avaliando. Cada um vai trazer. Não são todos. E tem que começar pelo reverso. Às vezes não é o reverso. Faz pelos os frontais e você vê o resultado. Você pode até virar sim para trabalhar. Ótimo. Mas às vezes não é o reverso que está comprometido. Você trabalha. Não quer dizer que tem que é o reverso que está acontecendo naquele assistido. Por que eu falo isso? Por que eu percebi? Que é muito assistido aqueles que eu faço os frontais, tem uma resposta boa. Eu viro porque eu trabalho, sim, para trabalhar toda a dinâmica, mas se eu finalizar só pelos frontais, teve um resultado positivo. É aqueles que não têm o resultado e você vira e realmente, quando você vai trabalhar os frontais, você vê que houve ali um alívio grande. Fluidicamente. Você sente que está fluindo melhor. Muitos, não é obrigatório, tem que ser. Você vai avaliar o seu assistido. Está acontecendo melhora? Pode trabalhar o reverso? Deve. Bote deitado e faça. Tem uma assistida que eu acompanho, e é depressão, bipolaridade, síndrome do pânico, e a gente acompanha há bons anos. A gente estava só no reverso, que me pediram para começar só no reverso. E começamos. E aí melhorou. Só reverso. Então ela já deitava, já de barriga para baixo, a gente trabalhava. Teve uma hora que ela estacionou, não melhorou mais. Aí eu falei, vamos trabalhar, voltar de novo? Quando ela virou, trabalhei os frontais, ela falou, senti um alívio. Nossa, ela me mandou uma mensagem 2 dias depois, Andréia, foi uma noite maravilhosa. Eu voltei de novo a trabalhar os frontais. Então eu trabalho os dois, sim, frontais e os posteriores. Agora dizer que tem que começar sempre e depois você não voltar, eu não sei. Isso é só com a prática. Falar que isso é uma regra. Experimentando, como nessa fase do experimentando. Entendeu? Então, deite. Melhorou? Ótimo. Volta de novo. Trabalha os frontais, depois trabalha os dorsais, depois volta. A questão é que na hora que você virar, já está quase na hora de finalizar. Não pode ficar deixando o assistindo ficar virando toda hora, naquele momento. Simplesmente isso. Então, você trabalha bastante com os transversais, o reverso do esplênico. E ali você conversa com ele, dispersando, se harmonizando com os outros centros de força e começa a trabalhar. É interessante também uma coisa que a gente percebeu, trabalhar a sola do pé. Muitos magnetizadores
fazem longitudinais aqui no membros inferiores. Fiz muito. E não ia aqui, ó. Depois eu comecei a fazer isso aqui. Houve uma melhora grande. Então isso foi com o quê? Com experiência. Trabalhando aqui também a sola do pé. Na hora que faz aqui os longitudinais. Sola de pé. Nós estamos ainda nessa movimentação. Agora tem o seguinte. Nós não mudamos o TDM1. Continua a mesma coisa. Trabalhar o esplênico dispersivo. A questão é, você vai trabalhar os posteriores ou os frontais e o reverso. Mas é dispersivo. Em nenhum momento tem doação. Em nenhum momento. Trabalha é o esplênico com o dispersivo. Não mudou. Se há uma mudança, eu acredito que deve ter alguma coisa que vai dar errado. Porque é muito certo o TDM1 ser efetivo. Não é a hora da doação. Ok? Alguma pergunta, TDM1? Tranquilo? Sim. Vamos lá, fala de novo. Às vezes eu trabalho, às vezes não. Eu trabalho o genésico e o básico. Fazendo, depois eu alinho. No TDM1? No TDM1. Trabalha eu com acho dispersivo? Que funciona pra caçamba. Acho que funciona pra caçamba. Ele está deitado, posterior, está deitado de costa. De frente ou não? De frente? Não, então. Você fez os frontais, aí depois, aí ele deitou, você trabalhou só esplênico, aí ele vira o reverso, aí você trabalha o básico? Ou ele de frente mesmo? Básico, tudo dispersivo? Pois é. Pois é. É porque isso aí é um TDM. Mas não é um. É o 2. Entendeu? O TDM1 é só esplênico. Na hora que você associa outro centro de força, não é um. É o 2. Pode ser. Eu não acredito que vai fazer mal, porque ele é dispersivo. Entendeu? Mas pode ser que você demore mais tempo para tirar ele daquela crise. Porque o esplênico ainda precisa demais ser mais efetivo com ele. Isso. É o 2 isso. Não é mais o 1. O 1 só é o esplênico. Na hora que você... Porque tem necessidade. Por que eu falo isso? Porque na hora que você está fazendo TDM1, você tem vontade sim de fazer outros. Porque estão todos desarmonizados. Mas aí a gente faz a escolha no 1 de primeiro harmonizar esse danadinho que está extremamente desarmonizado, que está sugando tudo. Na hora que ele dá um equilíbrio, é que você vai começar a partir para um outro que está em segundo lugar, em desequilíbrio. Então você não faz, você faz TDM, mas você faz o nível 2. E depende do grau da depressão. Se for um grau que a pessoa não está num caso tão grave, às vezes o 2 vai sentir a resposta. Mas se for num caso muito grave, é interessante ficar no 1 e do 1 passar para o 2. Por causa do esplênico. Simplesmente isso. Mas aí que tá. Ela não está fazendo 1. Tem que colocar lá na ficha que você faz TDM2.
Sim. A gente tem que ver se há uma melhora do assistido. Quantos dispersivos gerais você faz nos 3 níveis? Nos 3 níveis, mais de 3. Eu faço no ativante, mais de 3. Eu venho gradual, subindo, chega no nível onde eu acredito ser calmante. Um pouco mais. Nesse calmante, eu venho também na mesma posição, descendo. Eu não faço de baixo para cima, então eu faço dispersando, 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 e venho, fico, nível calmante, venho fazendo. Mais de 3. Porque a gente, quando aplica tanto, isso, soube desse. Às vezes eu já não conto mais, assim, entendeu? Eu sei que é mais de 3. Só isso aqui, ó, é pouco. É muito. Você fica até você se sentir bem. Então, para o dispersivo ser eficiente, é de 3 para mais. Aí você vai embora. Sim, sim. Falou para mim que você faz do mesmo jeito. Sim. Pode fazer aqui e terminar, pode. Mas eu fiz assim. Mas eu comecei assim. Esse jeitinho que você está falando. Por isso é a prática. Aí quando eu falo dessa maneira, parece. Mas eu comecei dessa maneira, fazendo aqui para não sair do nível, contando 1, 2, 3, daí eu contando 1, 2. Fiz dessa maneira. Depois, com a prática, ó, eu vou te falar, como vocês são magnetizadores, estão na mão na massa, eu trabalho frontal já trabalhando o órgão. Eu não trabalho o centro de força e depois vou trabalhar o órgão. Não. Vou trabalhar aqui, Parkinson. Eu vou lá na dopamina. Eu trabalho frontal, jogo energia frontal, levo lá para a base do cérebro, harmonizo harmonizo o hemisfério tal, eu faço tudo aqui. Disperso tal. Eu não vou ficar, tá entendendo? Mas o que foi isso? Fazia só frontal. Ia só para aquele pedacinho daquele órgão. Aí, tá entendendo? Mas isso é prudência. Aí depois a gente começa já a associar e você vai embora. Por exemplo, eu quando estou trabalhando na parte de abdômen, eu trabalho tudo de uma vez só, eu tenho que ganhar tempo. Entendeu? Então eu vou, e fígado, já vejo aqui, parte toda de vesícula, tal, não sei o que, eu venho, jogo energia aqui no esplênico, levo lá para o fígado. Está entendendo? Mas isso foi com a prática. Foi com a prática. Mas acontece. Mas faz. Todos vão evoluir para isso aí. Mas é prudente fazer devagar. Comece no ativante, vai aqui no ativante, vai no intermediário, vem aqui no intermediário, depois vai no... É dessa maneira. Eu fiz desse jeito. Pedacinho por pedacinho. Depois se torna tão... um hábito tão que você não vai nem daqui a pouco está fazendo. A questão é não voltar a mão, principalmente não dá para voltar. Saber a quantidade, para que serve cada coisa. Eu quero dispersar, vou dispersar. Eu não quero, ok? Tá, então vamos finalizar então só o nível 1 para a gente. Não, dá para fazer até o 2. Até 5h30? Então 5h20. Ah, que quer arrumar. Então podemos ficar com o TDM1, então amanhã a gente faz o 2? Ok? Mais alguma pergunta do 1, para a gente poder finalizar aqui o 1? Sim. Então vamos lá. Olha só, depende de cada magnetizador. Hoje eu vejo isso com a prática também.
é interessante passar de 15 minutos. É interessante. Menos de 15 minutos, 10 minutos, eu sinto a diferença na resposta do assistido. Aplicar um passe de 5 minutos em TDM1 é pouco. Mas depende do potencial do magnetizador. Tem magnetizador que vai levar 40 minutos para fazer algo. E dependendo de por exemplo assim, o João Francisco, fazer um TDM1, um bom TDM1, o potencial magnético dele, eu acredito que em 20 minutos ele faça um bom TDM1. Então é com a experiência, com o fluido, com a parte do potencial do magnetismo. Mas isso é regra. 15 minutos para mais. 30 minutos é muito bom. 40 minutos é excelente. Excelente. A resposta é maravilhosa. Agora, tem magnetizador que faz de 20 minutos se tornar um... Mas isso também é a prática. Ok? Aí a gente finaliza então o TDM2 e o TDM3 amanhã. A gente explica essa parte do reverso.